Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Juliana Patucci, do canal Oráculos da Lua. Nessa live de hoje, nós vamos abordar o tema Não sou médium nem espíritas. Será que eu posso compreender as mensagens dos oráculos e despertar a minha sabedoria sagrada feminina? Muito bem. Para iniciar os estudos dos oráculos, não é necessário, nós não necessitamos de nenhum dom mediúnico, certo? Como a telepatia, como a clarividência, ou a clareaudiência, ou mesmo a incorporação. Não é necessário ter nenhum desses dons desenvolvidos para que a gente possa fazer leituras de oráculo, certo? Assim como muitos ocultistas e espiritualistas defendem essa ideia, eu também acredito muito que todos nós somos médiums, ok? Mas nós somos portadores, né, dessa capacidade, dessa afinidade, mas essa capacidade, ela não é considerada um fator limitador. Ele não é necessário que sejamos portadores dessa afinidade desenvolvida para que a gente possa fazer a interpretação das cartas. O que eu quero dizer quando eu falo que todos nós somos médiums, né? Isso, na verdade, quer dizer o que todos nós temos essa sensibilidade aflorada. Quando nós falamos dos nossos 5 sensos, né, a maioria das pessoas, todo mundo tem os 5 sensos desenvolvidos. Agora, quando a gente fala assim, é porque eu senti que eu não devia ter feito isso, eu devia ter sentido minha intuição, eu deveria não ter feito tal coisa, eu sabia. Isso, na verdade, são sensibilidades, são sensações de uma como que eu posso explicar? De uma sutil, né? É uma sensibilidade sutil que na verdade, uma questão mediúnica, né? É uma sensibilidade além dos 5 sensoriais que a gente já tem, certo? Então, os oráculos, eles são ferramentas poderosas, certo? Muito intensas, que são utilizadas, na verdade, por esotéricos, por ocultistas, né? Então, quando a gente fala, então qual que é essa ligação existente? Se eu não tenho essa necessidade de ter, mas por que eles usam essas ferramentas? Como que funciona essa ligação? E é exatamente isso, é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje e explicar um pouco essa ligação existente, ok? Então, Eliphas Levi, ele é um grande filósofo do século XIX, certo? Ele é eclesiástico, de origem francesa, uma grande figura ligada ao ocultismo, e um autor de diversos livros. Uma das suas grandes obras é O Dogma e Ritual da Alta Magia. Ele diz o seguinte: o tarô é de fato uma máquina filosófica que evita que a mente divague, mantendo ao mesmo tempo toda a sua iniciativa e liberdade. São as matemáticas aplicadas ao absoluto. São as alianças do positivo e do ideal. É uma loteria de pensamentos tão exata quanto os números. Talvez estejamos diante da maior e mais simples criação do gênio humano em todos os tempos. Então, o que é que ele quer dizer com isso, na verdade? O que é que Levi ele quer explicar quando ele tem, o que ele quer expor nesse pensamento, certo? Que a possibilidade que nós temos de filosofar, interpretando a junção de todas as cartas que são colocadas na mesa, né, a imensa possibilidade,
ela é muito vasta, ela é muito grande, sabe? A gente pode filosofar de uma maneira imensa. No entanto, nós não podemos nos perder na divagação dessa intuição. Quando a gente fala dos estudos, nós temos o estudo dos arquétipos, certo? Nós estudamos os arquétipos, cada carta ela tem o seu significado, a junção dessas cartas ela tem um significado, então é uma grandiosidade muito grande de informações, de toda essa combinação matemática das cartas, certo? Então, existe uma possibilidade imensa de iniciativa, de criatividade em função desses arquétipos. A gente pode filosofar, mas sem sair do trilho, sem sair da lógica, sem sair da ideia principal que cada junção ela nos traz como informação, certo? Então, quando ele fala que é uma loteria de pensamentos tão exata quanto os números, certo? Ele está falando exatamente isso, que a quantidade de informações que nós podemos ter ela é infinita. E essa sensibilidade de fazer essa interpretação, ela é imensa, mas sem perder a lógica, sem perder a razão, né? Sem viajar na maionese, como diz na minha terra, na hora da interpretação, certo? Então, é exatamente isso que o Levi ele diz, que o fato de que cada carta que é colocada, ela possui a sua significação, é o que evita que nós nos percamos nos pensamentos e nas interpretações malucas e sem nexo. Exatamente essa é a base da interpretação dos oráculos, certo? Essa combinação das cartas, ela é enorme, né? Ela é enorme. É uma loteria, realmente, é como uma loteria de pensamentos, né? Então, é esse estudo, essa combinação que vai trazer essa sutilidade, essa interpretação que vai fazer essa... quando ele diz é uma loteria, quer ver como que ele diz? Ele diz assim, né? É uma loteria de pensamentos tão exata quanto os números, os pensamentos. Então, é uma combinação enorme, mas de informações que são estudadas, que são aperfeiçoadas, que são conhecidas. É um mundo realmente de busca, de conhecimento de cada uma das cartas. Quando a gente fala do tarô, né, das 78 cartas, ou de um outro oráculo, alguns são 24, alguns são 50, depende do oráculo, certo? Ney Knife, que é também um tarólogo, ele é do Rio de Janeiro, se eu não me engano, terapeuta, escritor, ele é maravilhoso, ele tem um enorme carinho meu pelo trabalho que ele faz, ele é maravilhoso. Ele diz o seguinte, que ler as cartas somente com intuição pode ocorrer sérios equívocos, né? Afinal, nem sempre nós estamos aptos para discernir a mensagem espiritual do estado psíquico, né? Ou seja, as nossas interpretações pessoais, o nosso estado pessoal. Então, voltando ao que nós estávamos falando inicialmente, o que acontece? A leitura do tarô, ela não tem necessariamente que nascer. As pessoas podem ter essa mediunidade, essa sensibilidade aflorada, mas não é basicamente isso que vai permitir que possamos fazer a leitura. Ao contrário, ao inverso, as pessoas que não têm essa sensibilidade aflorada ou que não são presentes para essa sensibilidade, o estudo constante, o estudo das cartas, o estudo dos arquétipos é o que vai aflorar essa sensibilidade, é o que vai aflorar esse conhecimento, certo? E é exatamente isso que o Ney Knife ele defende, tá? Nos estudos dele. Ele é também
um professor também, né, um mestre de tarólogo, certo? Ele fala também exatamente isso, que o tarô é o que vai estimular ao longo do tempo, com o estudo, com o conhecimento, a capacitação mediúnica. Ele vai estimular essa sensibilidade espiritual. Então, o ciclo, ele é, na verdade, inverso. Quando a gente acha que nós somos obrigados, nossa, mas eu não posso interpretar tarô, eu não posso ler porque eu não tenho isso, eu nem gosto desse negócio de espiritismo, não gosto disso. Na verdade, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. O fato de você aflorar essa sensibilidade, essa sutileza, né, essa sensação, faz parte do nosso ser, não está necessariamente ligado à espiritualidade ou à mediunidade, não, é simplesmente essa sutileza que já está embutida em nós, são simplesmente sensibilidades que nós ainda não temos aflorado e que a leitura dos tarôs, dos oráculos, ela vai permitir com que isso aflore, certo? Algumas mulheres têm isso um pouco mais aflorado, né, quando a gente fala, é intuição feminina, é um pouco essa intuição feminina que já é essa sensibilidade aflorada, né? E então, quando a gente fala, né, essa questão dos oráculos, né, ela nos revela, ela nos revela o que parece ser oculto, né? Ela nos traz o que parece que não é visível. E o desenvolvimento desse processo, ele está simplesmente ligado, ele está inteiramente ligado a muito estudo, a muita dedicação, a muita prática. Quando a gente começa a trabalhar com os oráculos, a estudar os oráculos, a abrir os jogos, é um constante processo de estudo, certo? A gente tem que estudar as cartas, estudar a combinação das cartas, compreender o que o arquétipo daquela carta está querendo nos dizer. Não adianta só a gente comprar livros, ter os livros, e eu fiz o curso, eu fiz diversos cursos, eu tenho diversos livros, mas eu já li todos. Então você tem que praticar mesmo, você tem que colocar as cartas na mesa, você tem que fazer as interpretações, você tem que vivenciar cada carta, vivenciar cada arquétipo, essa busca constante, esse estudo constante, essa consciência é o que vai nos trazer essa expansão da consciência. Então, essa sensibilidade, essa sutilidade que as pessoas dizem, mas ela vê a carta, ela vê o futuro, porque ela deve de falar com o além. Não é exatamente isso, não tem essa ligação de o além falar pra gente. Somos nós mesmos que falamos conosco, né? E aí existe essa questão que eu gosto muito de falar, que essa interpretação, esse conhecimento, ele necessita sim que comece de você, que comece interiormente. O processo do estudo constante, é um processo que começa conosco, onde você interpreta as cartas, você se autoconhece e aí depois você passa esse conhecimento para o mundo, certo? Então, a questão que eu levantei nessa live hoje é exatamente esse esclarecimento que eu gostaria de ter, o esclarecimento de dizer que quando nós falamos em leituras, quando nós falamos em oráculos, quando a gente fala nessa interpretação, não é uma interpretação que vem do além, não é uma informação que vem do além, não é só porque a pessoa não tem que necessariamente ter essa sensibilidade desenvolvida da clarividência, da clareaudiência
ou ter uma incorporação, que é a questão dos médiums. Não necessita disso, certo? A necessidade maior é a ser consciente consigo mesmo, ser correto consigo mesmo, é a busca constante do conhecimento, é o conhecimento constante dessas imensas interpretações, porque se a gente pensa no oráculo tarô, que são 78 cartas, e que existe toda uma combinação entre uma carta, é um significado, tem um arquétipo, duas cartas juntas é um outro arquétipo, uma terceira carta junta, a interpretação pode ser completamente diferente. Então, essa consciência de quem está abrindo um jogo de tarô é o que é fundamental. Porque uma interpretação simplesmente por intuição, eu vou dizer, poxa, é um AIS, é um início, acabou, tudo bem. Pode ser algo muito perigoso, porque o que nós falamos para as pessoas, ela impacta diretamente na vida delas. Nós falamos para as pessoas, pode impactar diretamente na vida das pessoas. Então, nós temos que estar muito conscientes do que nós falamos, da informação que nós passamos, porque, afinal de contas, isso quando a gente fala, são oráculos, né? O que a gente fala, as pessoas tomam aquilo como verdade. Então, é uma responsabilidade muito grande. Por isso que essa necessidade de muito estudo, de muita dedicação, ela é realmente fundamental. Certo? O que mais que nós gostaríamos de abranger na questão de hoje? Bom, então, eu acho que é mais ou menos isso, tá? O que eu queria falar a respeito disso hoje, que esse medo que as pessoas têm de querer dizer, eu tive esse medo também, quando eu comecei a fazer o estudo, porque quando eu tive esse contato com os oráculos, a primeira vez que eu tive, eu era muito nova, na minha cabeça era, ela adivinha o futuro, que coisa legal e tal. E aí, quando eu comecei a fazer os estudos, eu tinha ainda essa noção de que a gente adivinhava o futuro e que a gente ia começar. Mas eu tinha sim esse medo, mas eu gostaria de estudar, mas eu não tenho nem um dom de falar com a Lene, nem não tenho nada, eu não vejo, né? Eu não vejo fantasma, ninguém fala comigo. Como é que eu vou poder fazer esse tipo de coisa? Não tinha, na minha cabeça isso não ia funcionar. E aí, quando eu comecei a fazer, fiz um estudo, fiz outro estudo, e comecei a ler livro, fiz um outro estudo, e comecei a colocar em prática, e as informações começaram a vir. E a partir do momento que eu tive essa consciência de fazer essa vivência com todos os oráculos, de fazer essa vivência com todas as cartas, né, do tarô, e fazer essa vivência em cada interpretação, cada jogo que eu abria, eu fazia essa interpretação e esse estudo diário, de anos, e aí você toma essa consciência de que realmente é o estudo constante, é a dedicação constante e a prática consciente, correta, presente, que vai fazer com que nós consigamos fazer essa interpretação e, com certeza absoluta, despertar uma sabedoria que nós temos que é maravilhosa. A intuição, ela acaba vindo automaticamente. A intuição, a gente sente, ela é sutil, mas a gente tem que ter essa sensibilidade de compreender o que os oráculos estão querendo dizer nessa abertura. Então, basicamente, é isso que eu gostaria de passar para vocês hoje, certo? Eu acho que dá para ficar por aqui, eu vou ficando por aqui. Nós temos mais lives, tá? A semana que vem temos mais lives. Eu agradeço infinitamente a presença de vocês. Um grande beijo. Muito obrigada pelo carinho de todos. Beijo, beijo, beijo e até a próxima live.